Sabia que na era vitoriana as pessoas podiam enviar animais pelo correio? Nessa época, o serviço postal britânico permitiu o envio de aves, coelhos e até cachorros. Sabia que na França do século XVII, homens utilizavam o salto alto como uma espécie de simbolismo ao status social? Não só isso, o salto preferido da alta aristocracia masculina era o salto alto vermelho. Sabia que em 2006 a cidade de São Francisco jurou solenemente que robôs não têm direitos? Isso era uma resposta à preocupação do surgimento e crescimento das IAs e da robótica. Sabia que o México já teve um imperador austríaco? Maximiliano I foi colocado no trono do México por Napoleão, não Bonaparte, mas o terceiro, e isso em 1864. Só que 3 anos depois ele acabou sendo executado. Sabia que a Rainha Isabel só tomava banho uma vez por mês? A Rainha Isabel nessa época acreditava que tomar banho uma vez por mês era considerado luxo e o exemplo de uma higiene perfeita. Sabia que na Grécia Antiga a barba longa era sinal de sabedoria? E a barba era um símbolo tão forte que cortar ela era sinal de punição e uma punição humilhante. Sabia que o rei Carlos VI da França acreditava que era feito de vidro? E ele ia tão longe com essa história que ele utilizava roupas especiais para não quebrar. Sabia que na Idade Média barbeiros também eram dentistas? E não só isso, eles cuidavam dos dentes, cabelos e faziam pequenas cirurgias. Em 1965, nos Estados Unidos, uma baleia encalhou e morreu numa praia. E a solução para se livrar dela foi explodir ela com dinamite. A ideia era se livrar da carcaça, mas o que aconteceu de fato foi uma chuva de carne podre na cidade toda. Sabia que a Torre Eiffel foi originalmente construída para ser desmontada 20 anos depois? E tem mais, ela só foi salva por causa do seu uso como antena de rádio. Em 1811, um terremoto tão forte fez o rio Mississippi fluir ao contrário. Foi uma série de tremores tão forte nos Estados Unidos que ficou marcado como o dia que fez um rio fluir ao contrário. Sabia que na Roma Antiga havia uma punição para mentirosos e consistia em fazer eles engolir moedas falsas? Essa era considerada uma justiça ideal para quem enganava as pessoas com mentiras. Sabia que durante a Guerra Fria os Estados Unidos planejou lançar uma bomba nuclear na Lua? Era um plano para demonstrar poderio militar, mas que claramente foi descartado. Sabia que no Vaticano tem uma máquina de café especial que abençoa os grãos de café automaticamente antes de fazer o expresso? E tem mais, essa é uma regalia exclusiva do Papa. Na Rússia, em 1917, o inimaginável aconteceu. A vodka foi proibida durante 3 anos. Porém, essa tentativa de proibição fracassou porque teve um aumento de vodka no mercado ilegal. Sabia que em 1893 um grupo de empresários políticos aplicou um golpe de Estado derrubando a última rainha que governou o Havaí? Sabia que na Primeira Guerra Mundial pombos eram utilizados como espiões? Não só isso, eles carregavam minúsculas câmeras com o objetivo de fotografar as linhas inimigas. Sabia que os dribles de basquete só foram inseridos no jogo depois que as bolas começaram a ser feitas de um material mais maleável? No Japão existe uma ilha habitada apenas por coelhos. Chamada de Okunoshima, a ilha é famosa pela sua grande população de coelhos. Sabia que uma vez um jogador de xadrez ganhou uma partida sem mover uma única peça? Em 1851, um mestre de xadrez desistiu antes mesmo de começar a partida porque ele já sabia que iria perder. Sabia que na Finlândia tem campeonatos de carregar a esposa? E os competidores que ganham a corrida carregando a esposa ganham cerveja. Tem que estar bêbado mesmo pra fazer isso. Sabia que tem um vulcão na Indonésia que expele lava azul? O Kauaijan tem uma lava de coloração azul por causa do alto teor de enxofre. Sabia que o olho humano consegue enxergar até 10 milhões de cores diferentes? Isso acontece graças à enorme quantidade de células cones que temos na retina. Sabia que o maior deserto do mundo é a Antártica? E sim, você deve estar achando estranho, mas a definição de deserto não é areia. Entre outras características, a definição de deserto é a baixa umidade, que a Antártica tem de monte. Sabia que uma pessoa comum passa 25 anos dormindo? Considerando 8 horas de sono, uma pessoa comum gasta 1/3 da vida dela. Na Alemanha existe uma lei que permite que animais sejam resgatados primeiros em um incêndio do que pessoas. Acredite ou não, isso é parte da lei de proteção de animais que lá é muito severa. Sabia que tem pessoas que escalam o Everest sem oxigênio suplementar? E o primeiro que fez isso foi um italiano. Reinhold Messner foi o primeiro a fazer essa conquista em 78, desafiando todas as previsões. No Canadá tem uma lixeira inteligente que agradece quando você joga lixo nela. E ela foi criada exatamente para incentivar as pessoas a não jogarem lixo no chão.
Você sabia que o maior avião do mundo, o Antonov 225, tem 6 motores e pesa 640 toneladas? E não só isso, ele foi projetado para poder transportar cargas enormes, além de outros aviões. Sabia que no Marrocos tem cabras que conseguem subir em árvores? E elas sobem num tipo especial de árvore chamada argan, exatamente para poder comer os frutos dela. Sabia que na Suíça é ilegal você ter um porquinho da Índia? E que se você for comprar, você precisa comprar pelo menos um par. Sabia que na Mongólia antiga, em épocas de guerra, havia uma tradição de envenenar a ponta da flecha com vísceras de marmotas? E eles faziam isso exatamente porque não havia tratamento para esse veneno, o que transformava a flecha numa arma letal. No século XIX, o rei Zulu Shaka impedia que seus soldados utilizassem sapatos. E ele fazia isso porque acreditava que pés descalços deixavam seus soldados mais fortes. Na Inglaterra antiga havia uma profissão de despertador humano. Antes da invenção dos despertadores, pessoas iam na janela da sua casa e batiam até você acordar.